Olá, bem-vindo a mais uma temática do Home Bio. Eu sou o Pedro e irei tratar da temática sobre drogas e os aspectos sociais e biológicos. Eu quis trazer essa citação de Medeiros porque Medeiros foi um dos pioneiros na temática droga, e isso, drogas nos aspectos sociais, né? E nessa citação nessa frase ele traz que a temática da drogadição e na sua relação com o homem acompanha a história da humanidade ao longo dos tempos, passando de um uso ritualístico na antiguidade, com a finalidade de transcendência para o consumo contemporâneo de busca de prazer e de alívio imediato de desconforto físico, psíquico ou de pressão social. Então, o que Medeiros quer falar nessa frase? Que antes, no tempo da antiguidade, os seres humanos usavam as drogas que hoje a gente acabou conhecendo, principalmente as drogas naturais, né, que seria a cannabis, o tabaco, o álcool, em meios de rituais, em meios religiosos daquele povo. E hoje em dia já não, hoje em dia a gente busca essas drogas para ter um prazer, um alívio físico, psicológico de imediato. A gente não pensa como a droga como se fosse imediato, que é o que o efeito dela dá, né? Imediato. Então vamos falar sobre drogas. O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas vem sendo foco de grande preocupação mundial. E porque o uso, principalmente das ilícitas, acaba acarretando uma doença crônica, né? Porque você acaba virando dependente químico. Então, ele é considerado pelo OMS, se o uso abusivo, como uma doença crônica recorrente na Terra. Então, constitui um grave problema de saúde pública, acarretando em consequências pessoais e sociais. As drogas estão presentes em todas as classes sociais, então a gente não tem como discutir classe social se todo mundo usa o mesmo tipo de droga que vem do mesmo ponto do tráfico, né? Então a gente não tem como diferenciar qual classe ela vai pegar. Lógico que existem drogas que é mais frequentemente usada em classes superiores do que na inferiores, é, mas não tem distinção de classe. A droga pega todas as classes sociais. O que eu quero debater, principalmente no aspecto biológico, é que vamos ter alguns tipos de drogas, que seriam as drogas depressoras da atividade mental, que é o álcool e que são álcools, opioides, solventes ou inalantes. A gente vai ter drogas estimulantes da atividade mental, que seria a cocaína, e eu não coloquei, mas seria o crack, mas o crack também ele entra em perturbadoras, que é o outro tópico que eu quero trazer, que é as drogas perturbadoras da atividade mental, que seria a maconha, a cannabis, né, o LSD e o êxtase. Eu vou citar uma de cada, né, nas drogas depressoras eu vou citar o álcool e os solventes também. O solvente, o que seria o solvente? O solvente seria o lança-perfume, o loló, que a gente conhece. E, nas drogas perturbadoras eu vou citar a cannabis, que é a droga mais conhecida que a gente usa, a droga ilícita mais conhecida que a gente usa, porque em dados o tabaco e o álcool são as drogas lícitas que é mais usada por ser lícitas, mas é mais usada, e também são uma droga porque ele acaba distorcendo a nossa atividade mental, como o álcool acaba distorcendo a nossa atividade mental, é um depressor da nossa atividade mental, e o tabaco ele é um estimulante e depressor também da nossa atividade mental. Então, nos aspectos biológicos das drogas depressoras da atividade mental, ela traz nessa classificação, né, que ela apresenta a característica comum de causar uma diminuição da atividade geral do nosso sistema nervoso central, e como consequência dessa ação é uma tendência de ocorrer uma diminuição da atividade motora, da reatividade à dor e da ansiedade.
Então, as drogas que são depressoras, ela causa uma diminuição na nossa atividade mental. Então, essa diminuição acaba que a gente tem a sonolência, a gente tem um aumento de ansiedade e depois de um período, né, do uso do uso dessa droga, a gente tem sonolência e a gente acaba não sentindo dor. Então, a gente pode fazer algumas ações que seria anormal para a gente sem estar no estado, sem estar injetada a droga, que a gente não iria fazer, que a gente acaba fazendo com injetando a droga. Então, um dos exemplos das depressoras é o álcool. O álcool etílico é um produto de fermentação de carboidratos, que são os açúcares presentes em vegetais. Então, para a gente fabricar o álcool que a gente consome, né, as nossas bebidas, a gente faz a fermentação desses carboidratos, como cevada, outros cereais, né? E, e o álcool tem suas propriedades euforizantes e intoxicantes. São conhecidas também desde os tempos pré-históricos, igual eu falei, que antigamente essas drogas era usada mais em rituais do que cotidianamente. Então, aí praticamente todas as culturas têm ou tiveram alguma experiência com sua utilização. É seguramente uma droga psicotrópica, de uso e abuso mais amplamente disseminada em grande número e diversidade de países e natalidade. Então, onde a gente vá, tem um bar que vende esse, esse produto, né, o álcool, que vende as bebidas em si. Então, como ela é lícita no território, no território brasileiro, no território internacional, então ela é uma das drogas lícitas mais utilizadas. Então, quando você tem o nível de álcool, quando você compara o nível de álcool no sangue, esse nível pode dar indicações de comportamento, né? Então, o nível baixo tem a desinibição. Quando você tem nível baixo de álcool no sangue, você tem desinibição do comportamento, certo grau de incoordenação motora, prejuízo das funções sensoriais. Então, quando você usa pouco, você tem um nível baixo de álcool, você tem você quebra alguns limites que você iria impor no seu cotidiano sem o uso. Então, o nível médio vai aumentar essa quebra de limite. Então, eu não faria tal coisa estando sóbrio. Vou fazer porque eu estou alcoolizado. Então, você quebra esse limite, né? Então, a maior incoordenação motora, a ataxia, a fala torna-se pastosa. Então, você tem dificuldade de falar, dificuldade de baixo aumento importante do tempo de resposta. Por isso que você não pode beber e dirigir, porque você vai ter esse aumento no seu tempo de resposta e vai ter uma coordenação pior, você vai ter a perca de equilíbrio, então você vai aumentar também a sua sonolência e você não vai ter capacidade de raciocínio, de concentração é, prejudicada. Quando você tem um alto nível de álcool no sangue, você pode surgir náusea e vômitos, visão dupla, acentuação da ataxia e da sonolência, pode até chegar ao coma, pode ocorrer hipotermia e morte por parada respiratória. Então, quando você usa frequentemente o, o álcool, a droga, o álcool, né, a droga lícita, o álcool, você pode ter essas taxas. E como que ela é uma droga que o nosso corpo acaba se acostumando, você tem que ingerir mais e mais e mais para chegar ao nível, né? Ao nível que você chegava na primeira vez que você bebeu álcool, que você falou, não, esse é o nível que eu quero chegar, um nível alto de álcool no sangue, o seu corpo vai precisar de mais e mais e mais, é onde você acaba tornando um alcoólatra, porque vai chegar um momento que seu corpo já se acostumou com o álcool dentro dele, então você precisa ingerir muito, 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 muito mais álcool para chegar ao nível que você chegava com pouco antes. Agora, uma droga
né, que é uma droga depressora, também é os solventes ou inalantes, que seria o lance-perfume, o loló, que, que se podem tanto ser inalados involuntariamente por trabalhadores quando utilizados como drogas de abuso, por exemplo, um dos exemplos principais que tinha muito antigamente, né, na época de 1900 e alguma coisa, era a cola de sapateiro, que as crianças, os adolescentes e os próprios adultos usavam para ter como fugir do cotidiano, né? Ter um alívio mental e físico. Então, alguns exemplos são agora exemplos químicos, né? São o tolueno, o xilol, o N-hexano, o acetato de etila, o triclore, desculpa, mas é difícil, tricloroetileno, além dos já citados éter que eu não já citados não, que eu queria citar, né? Que é o éter e o cloroformo, que também são compostos químicos facilmente encontrados em mercados, em farmácias, e que pode ser usados como solventes, como drogas solventes, né? Então, cuja mistura é chamada frequentemente de lança-perfume ou loló. Os efeitos têm início bastante rápido após a inalação, de alguns segundos a minutos, e também tem curta duração, que predispõe o usuário a inalação repetidas, com consequências às vezes desastrosas. Então, essa droga ela é de curto período, né? O ápice dela, né? A brisa, entre aspas, que assim é dizida entre os usuários, é de um curto período, então você chega na consequência rápida, né, do efeito químico no seu corpo. Você chega rápido e é rápido para sair desse efeito. Então você vai ter que fazer várias vezes para você ter aquela sensação. Porém, essa sensação pode acabar sendo desastrosa, que é como eu vou falar mais para frente. Então, os efeitos observados, quem utiliza dessa droga, a primeira fase é a euforia, com diminuição da inibição do comportamento. A segunda fase é predomínio da depressão do sistema nervoso central. O indivíduo torna-se confuso, desorientado, podendo até ocorrer alucinações auditivas e visuais. A terceira fase, a depressão se aprofunda, com a redução acentuada do estado de alerta, falta de coordenação ocular e motora, alucinações tornando-se mais evidentes, e a quarta fase, a depressão tardia, ocorre em inconsciência, pode haver confusões, coma e morte. Então, o uso crônico dessas substâncias pode levar à destruição de neurônios, causando danos irreversíveis ao cérebro, assim como lesões no fígado, rins, nervos periféricos e medula óssea. Então, se você tem um uso crônico, um uso frequente dessas drogas, você tem os seus neurônios sendo destruídos, e então você chega até uma certa idade da sua vida que você não produz mais esse neurônio, e depois dessa idade você acaba usando frequentemente essa droga, você vai perder os neurônios que você já parou de produzir. Então, outro efeito ainda um pouco esclarecido dessas substâncias é a sua interação com a adrenalina, pois aumenta sua capacidade de causar arritmias cardíacas, que pode provocar morte súbita. Agora vamos falar um pouco das drogas estimulantes da atividade mental. São incluídas nesse grupo as drogas capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas neuronais, o que traz como consequência um estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos processos psíquicos. E uma das drogas mais conhecidas de estimulante é a cocaína. É uma substância extraída de uma planta, né, existente na América do Sul, que é conhecida como coca. Pode ser consumida na forma de pó, aspirada ou dissolvida em água, injetada na corrente sanguínea, ou sob a forma de uma base que é fumada, que é o crack, né? Então, como que essa cocaína atua no nosso sistema, né? Então, o mecanismo de ação no nosso sistema nervoso central, seu mecanismo de ação, a cocaína atua, né, sobre um terceiro neurotransmissor que que é a serotonina, além da
noradrenalina e a dopamina, que são os outros transmissores que a cocaína atua. A cocaína apresenta também propriedades de anestésica local, que independe de sua atuação no cérebro. Seus efeitos têm início rápido e duração breve. No entanto, são mais intensos e fugazes como a via de utilização é intravenosa ou quando o indivíduo utiliza como crack. Então, os efeitos da cocaína têm a sensação intensa de euforia, de poder, estado de excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite e perda da sensação de cansaço. Então, essas drogas, como elas vêm de um grupo que é estimulante, vai estimular o nosso corpo a algo que ele não seria estimulado, né, normalmente. Então, por isso você tem essa euforia e essa sensação de intensa de poder, né? Tem essa hiperatividade, porque ela vai atuar na nosso hormônio, no nosso neurotransmissor da serotonina, vai fazer a gente produzir mais serotonina, mais noradrenalina para o nosso corpo. Mas um dos fatores de risco de ser usada essa droga é o infarto e o acidente vascular cerebral, né? Porque você tem esses aumentos no nosso organismo de alguns hormônios, alguns produtos químicos que o nosso corpo produz, que não seria produzido. Então você pode ter esse infarto, você pode aumentar o batimento cardíaco, sofrer infarto ou ter o acidente vascular cerebral. E o último tópico, os aspectos biológicos, que seria as drogas perturbadoras da atividade mental, que neste grupo de drogas classificamos substâncias cujo efeito principal é provocar alterações no funcionamento cerebral, que resultam em vários fenômenos psíquicos anormais, entre os quais destacamos os delírios e alucinações. E a principal droga é a cannabis, a maconha, né, popularmente conhecida, que tem suas folhas em inflorescências secas, secadas e podem ser fumadas ou ingeridas. Então, os efeitos psíquicos da cannabis no nosso corpo, né, que o nosso corpo produz, então, em alguns casos, a gente tem a sensação de bem-estar, acompanhado de calma e relaxamento. A gente tem menos fadiga e a gente tem uma hilaridade maior, quanto em outros casos, né, que são os efeitos psicoagudos, né, pode ser descritos como angústia, atordoamento, ansiedade, medo de perder o controle, como tremores e sudorese, né, você acaba soando mais. E os crônicos quando você usa frequentemente você vai acabar acarretando esse crônico o restante da sua vida. O uso continuado interfere na capacidade de aprendizagem e memorização, pode induzir um estado de diminuição da motivação, a pessoa não sente vontade de fazer mais nada e tudo parece ficar sem graça e perder a importância. Então, esse é o estado que você pode acarretar tendo um efeito que você pode acarretar crônico do uso frequente da maconha. Agora vamos falar um pouco dos aspectos sociais. O que eu queria trazer com esse tema, né? Principalmente esses aspectos sociais que as drogas causam. Principalmente as drogas lícitas e as ilícitas que a gente mais conhece, né? Que é a cocaína e a cannabis. Porque não que as outras drogas não causem interferência social, mas quando a gente fala de droga, a gente não pode falar só do jeito do meio que ela atua no nosso corpo, a gente tem que falar do meio que ela atua na nossa sociedade. Então, quando você trata de uso de substâncias ilícitas, aí a gente acaba esbarrando em questões sociais de ordem estrutural. Então, a gente acaba esbarrando questão social de usuários e de traficantes. Usuários são pessoas que apenas usam do produto e de traficante. E quando você acaba só debatendo aspectos biológicos, você não tem um debate público de como essas drogas vai interferir na nossa sociedade. Então você acaba tendo repetições, porque só algumas pessoas debatem publicamente sobre isso, então você acaba tendo repetições de ideias falseadas ou autoritárias e preconceituosas, porque quando você
você tem só algumas pessoas, elas acabam fazendo um grupo delas que vai debater só essas ideias, e essas ideias podem acabar sendo autoritárias e preconceituosas. Então você tem uma estereotipação principalmente da questão do usuário, né? Porque você acaba, aquela pessoa é usuária já foi usuária, né? De entorpecente, foi usuária e é dependente e era dependente químico, e você acaba tendo essa estereotipação que aquela pessoa não presta, mas pelo contrário, pode ter muita gente que quer mudar a vida. Conheço algumas pessoas no meu ciclo social que foram usuários, mas querem mudar o seu meio, estão traçando uma linha no meio de ser usuário e, e de ser usuário e dependente químico, né? Então você, ou por motivos familiares, motivos de saúde que eles precisam mudar, essa estereotipação acaba encobrindo alguns problemas estruturais da sociedade, né? Porque se você não tem, se o usuário não, principalmente o usuário, né? Se o usuário não tem uma aceitação da sociedade legal, esse usuário vai buscar alguns jeitos, tentar mudar de vida, e se ele não conseguir, ele vai voltar para aquela vida. Então, alguns problemas de estrutura da sociedade acaba sendo encoberto por essa estereotipação, né? Então, igual eu cito ali, acaba criando, né? Cirando tá errado, mas é criando um inimigo imaginário daquilo, né? Porque a gente acaba colocando que todos os usuários são ruins, né? São pessoas ruins, mas não então, a maioria dos usuários que tentam mudar de vida tá querendo porque aquela vida não é legal para ele mais. Então, ao concentrar a atenção no combate, perdendo de vista os detalhes socioculturais dos seus usos, né? O que eu quis trazer com essa frase? Que a gente só tenta debater por... A gente só tenta debater ela, o combate, né? A gente só tenta visar o combate dessas drogas. E a gente acaba perdendo detalhes socioculturais, que aquela droga, aquela substância, não a droga em si, né? Mas aquela substância pode usar de uso, pode ser de uso cultural, igual algumas aldeias indígenas usam a cannabis de forma religiosa, o, o álcool igual a religião, o catolicismo usa o vinho como forma de mostrar que é o sangue da ideologia deles, né, do criador deles. Então, que o vinho nada mais é que um álcool. Então, a gente acaba fugindo desses contextos e só focando no combate, né, porque no combate gera igual a Cracolândia, lá, lá em São Paulo. Então, a gente só acaba focando isso, mas não, a gente tem que focar nos contextos sociais. Porque se a gente focar nos contextos sociais, a gente acaba eliminando também esse combate, esse combate à droga em si, né, ao tráfico de droga. Então, deixando de atentar para as possibilidades de prevenção, né, que se a gente focar nos contextos sociais e culturais, a gente tem a possibilidade de maior prevenção, né, porque e controle dos efeitos indesejáveis bastante mais eficazes que o mero proibicionismo, né? Então, se a gente parar de pensar só em proibir e, e ter uma divulgação do que essas drogas, igual eu trouxe para vocês no começo da aula, qual que é o efeito biológico que essa droga acaba acarretando na gente, a gente vai ter uma prevenção mais eficaz do que só falar, não, isso daí é proibido, isso daí é proibido. Lógico, a proibição tem que haver também, porque senão vai ter um consumo exagerado ou um, um uso mal usado pelas pessoas, né? Se não tiver a proibição, acabando acarretando em problemas de saúde piores, né? Então você tem que ter a proibição, porém andar de mão dada com o contexto social daquilo, né? Trazer o que cada droga, mostrar para os jovens o que cada droga pode acarretar. Então, Wonderbecker, que é um dos pioneiros do estudo das dimensões sociológicas da questão das drogas, cita em um dos seus artigos que a natureza da experiência depende do grau do conhecimento que lhe é disponível. Se a pessoa
não tem, eu já debati muito isso com os meus familiares, se a pessoa não tem conhecimento, não tem experiência de algum, do que é droga, ela acaba tendo vontade de experimentar e essa vontade pode virar um vício futuramente. Então, obrigado pela atenção. Eu sou o Pedro Henrique Loyola Barbosa, graduando em licenciatura bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus de Ilha Solteira.